Lição número 4, preparação do estudo bíblico. Nesta lição, você estudará instrumentos básicos para o estudo, regras básicas de interpretação e oração por orientação. Quais são os instrumentos básicos de estudo? Olhe bem, isso é muito importante. Nenhum outro instrumento é mais importante do que a Bíblia Sagrada, a Bíblia. A vida do crente é dirigida à vida do obreiro, querido aluno. É isso. Você pode estudar muitos livros, aqui tem. São livros de homens, servos de Deus, que estudaram muito. Cada um livro desse aqui, um homem se debruçou anos para chegar a essa produção. Aqui há uma história de vidas, aqui há todo um conhecimento, um acervo de conhecimento. Todavia, eles não são Bíblias. O principal livro chama-se a Bíblia Sagrada. Segundo, seu instrumento. Seu segundo instrumento são os seus olhos e a sua mente. A visão física relaciona-se intimamente com a visão espiritual. Como é que você está vendo o curso? Como é que você vê a vida? Como é que você vê este preparo que Deus está te dando? Da maneira que você estiver vendo, é da maneira que vai ser. Se você vê como um caminho preparado pelo Senhor para o desenvolvimento de um ministério, vai ser isso. Agora, se você vê como apenas mais um conhecimento, vai ser somente mais um agregado que pode te ajudar em algum instante, mas não o mais importante. Finalmente, queridos, um terceiro instrumento, isso é muito importante para todo aluno, que é a caneta. Você precisa escrever, porque o que você escreve, guarda. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Abacuque, escreve a visão. Ou seja, não é à toa, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Se você escreve, mais fácil está de no amanhã você recordar. Querido, quais são as regras básicas da interpretação? Olhe bem, primeiro, faça perguntas sobre cada passagem da Bíblia. Perguntas tais como: quem é o autor, qual o objetivo principal, a quem ele está a escrever, sobre quem ou o que escreveu ele, como é que ocorreram as coisas, quando ocorreram. Você precisa fazer perguntas sobre aquilo que você está lendo. Por que foi escrito isso? Em que época foi escrito? Sabe por que isso é importante? Porque a Bíblia foi escrita, ela é universal. É para nós, é para todos os tempos. Mas ela foi escrita dentro de um contexto específico. E por que não se olha esse contexto histórico? Se traz, às vezes, um conhecimento que é forçado. Se faz uma interpretação daquilo que a Bíblia não diz. Então, é preciso ter um entendimento histórico, um entendimento geográfico. Então, faça-se a pergunta: para quem foi escrito, a quem foi escrito, em que momento foi escrito. E a interpretação, ela será o mais próxima possível daquilo que Deus pode te revelar nesse tempo. Segundo lugar, queridos, para além das perguntas, você precisa explicar o significado de uma escritura na sua relação com o contexto. O que está querendo dizer isso? Que todo passagem, cada versículo aqui, ele não está isolado. Por exemplo, quando a Bíblia diz lá, o Pai é maior do que eu, Jesus falou. Ele não estava dizendo que em divindade existe diferença. Que o Pai é mais Deus do que ele, ou que o Pai tem mais poder do que ele, não. Ele mesmo disse, eu sou um com o Pai. Mas ele está falando no momento, amados, da sua encarnação. E isso nos leva para a terceira regra de interpretação. Veja aí, temos de estudar outras passagens que apresentam o ensino relacionado com a que ora lemos. Ora,